Opa, todo mundo me escutando bem? Show. Bem, boa tarde a todos. É um prazer ter vocês de novo aqui na Semana de Sistemas de Informação. E aqui nós temos uma nova palestra. Mas antes, eu gostaria de lembrar para quem está aqui presencial, que caso ainda não tenha pego sua presença, ainda dá tempo de ir lá fora e marcar. E para quem está online, ainda tem tempo de sair correndo de casa para vir aqui pegar sua presença, para assim vocês poderem ganhar os brindes e concorrer a eventuais sorteios que podem ocorrer hoje. Bem, agora para o que vocês vieram ver hoje. Agora vai ser a palestra de LLMs na teoria e na prática. De maneira simples, a palestra vai falar sobre LLMs, explicando eles, suas aplicações, e também dando exemplos sobre como elas funcionam e quais elas são, além de mostrar como as grandes empresas utilizam elas, e o mais importante para ele, que é por que os LLMs erram. Então, agora eu peço uma grandíssima, enormíssima, para o nosso pequeniníssimo palestrante, Guilherme Huck. Alô, alô? Opa, tá indo. Deixa eu ver se tá tudo certo. Tá indo. Então, gente, eu sou Guilherme, o pessoal me chama de Huck. Eu acho que quando eu falo que meu nome é Guilherme, algumas pessoas se surpreendem, porque eu me apresento como Huck para todo mundo, mas, enfim. E eu vou falar sobre esse assunto, LLMs na teoria e na prática. E por que eles são tão interessantes, gente. É um assunto muito complexo, muito complexo. Envolve muita matemática, muita teoria. Mas eu acho que vocês não querem uma aula de cálculo aqui hoje. Ou vocês querem? Não? Tem um pessoal falando sim ali. Mas eu vou mostrar mais aplicações, mais geral. E, enfim, só lembrando que eu sou um estudante assim como vocês. Então, se você quiser levantar a mão para falar qualquer coisa, sei lá, nem que seja para me corrigir, eu até apoio isso, porque assim como vocês, eu estou aprendendo. Então, enfim, vamos para o próximo slide. Eu quase esqueço que eu sou do Hype. Eu esqueci de falar esse detalhe. Eu estou representando o grupo de extensão, o Hype. E, enfim, eles não estão indo. Ai. Vamos começar falando sobre os impactos revolucionários da LLM. E só tentando entender. Todo mundo aqui sabe o que é uma LLM ou não sabe? Quem sabe quem que é uma LLM? Levanta a mão. Poucas pessoas sabem o que é uma LLM. Tá, não, tudo bem. LLM, a sigla significa Large Language Models. O que isso significa? O que é esse inglês rebuscado? A tradução mais livre é modelos grandes de linguagem. Ou seja, o ChatGPT, o Gemini, o DeepSeek, eu não sei qual que vocês usam hoje em dia, mas existem muitos modelos hoje em dia que todos eles são muito bons e todos cumprem seu propósito. Tem para algumas tarefas específicas e tal, mas de forma geral, eu vou basicamente resumir a palestra em uma frase, mas não, tem mais coisa, eu juro. LLMs são ferramentas muito boas em simular o comportamento humano, fingir que eu sou um humano da forma mais natural possível e chutar a próxima resposta. É a melhor definição possível, porque a LLM, eu estou adiantando um pouquinho, isso eu vou falar mais no final, mas é bom lembrar por enquanto que LLMs, elas não sabem o que é certo ou errado. Isso eu vou aprofundar, mas elas só fazem um chute mais preciso possível, baseado em porcentagens do que é certo. E nesse primeiro slide, eu só quero fazer mais uma pesquisa aqui com o pessoal. Quem que usa o ChatGPT, DeepSeek, Gemini, Claude, Grok, tanto faz hoje em dia? Levanta a mão, por favor. Tá, todo mundo. Tem alguém que não usa nenhuma IA hoje em dia? Só um senhor. O senhor não usa? Não? Não sabe?
Eu vou mostrar alguns exemplos aqui para o senhor vai aprender. Eu prometo que o senhor vai aprender. É muito fácil. Ok? Mas eu recomendo que, eu não sei se alguém que está assistindo não usa chatbot hoje em dia, cara, você vai ter que começar a usar. Porque em qualquer empresa que você for, você vai ver algum tipo de inteligência artificial. É impossível você ir numa empresa. É claro, existem exceções, mas a maioria das empresas ela está revolucionando esse setor, integrando IA até para produtividade. Eles percebem que, por exemplo, um colaborador que integra IA no seu trabalho, ele pode dar mais valor para a empresa. Isso aumenta muito a produtividade em geral. Então, você já saber como usar a ferramenta já é um grande bônus. Enfim. Passando para o próximo. Eu fiz algumas pesquisas aqui e estou dando alguns gráficos aqui, só demonstrando o crescimento das LLMs. Eu só queria saber, ficou claro o que é uma LLM? Ficou claro, pessoal? O que é? Tá. LLM, eu estou mostrando esse gráfico aqui, ele é uma previsão. A fonte está ali, nossa, quase não dá para ver a fonte. Enfim, a fonte está ali, é uma previsão do quanto que o mercado vai crescer daqui a uns anos. Você pode ver, é que não dá para ler, mas a barrinha está subindo. Você pode ver que nos próximos anos, eles vão crescer cada vez mais. E, sério, é essencial que você saiba como usá-las. Você vai usar em qualquer lugar, cara. Você precisa saber elas. Vai ter um crescimento muito grande. E esse é um gráfico muito interessante também, que... Pessoal, vocês conseguem ler o que está aqui? Não, né? Tá certo. Mas, não, é super básico. Ele está mostrando um monte de empresa, por exemplo, Kickstarter, Airbnb, Twitter, o Netflix. É um monte de empresa aqui e está mostrando o tempo que elas levaram para atingir 1 milhão de usuários diários. E tem vários vieses isso, na verdade, mas você pode olhar ali em cima. Eu esqueci que eu tenho um laser, verdade, né? Você pode ver... Opa, valeu! Você pode ver que o ChatGPT... Nossa, estou tremendo todo. O ChatGPT, ele é um dos que menos levou tempo para atingir 1 milhão de usuários. Ele está só abaixo do Threads, que, enfim. Mas você pode ver como que as LLMs estão crescendo cada vez mais hoje em dia. Olha quão pouco tempo ele conseguiu... Estão ajustando ali. Com pouco tempo, ele conseguiu atingir 1 milhão de usuários, comparado a... Gente, a Netflix. Netflix atingiu... Olha o tempo que ela levou para atingir 1 milhão de usuários. Agora, compara com o ChatGPT. É um crescimento explosivo, assim. Tá bom que, na época, talvez a internet tivesse menos usuários, não sei o quê. Tudo bem, mas... Isso só mostra que, hoje em dia, a LLM vai dominar o mundo, basicamente. As IAs, elas vão dominar tudo. E eu sei, muitas coisas aqui que você vai ouvir em outras palestras também. Só que sobre LLMs, você vai ouvir mais especificamente aqui, que tem muitas coisas interessantes que só se aplicam a LLMs e não em IA em geral. Claro que eu vou falar aqui hoje também sobre outros formatos, mas agora eu vou falar sobre mais o processamento natural de linguagem, sobre como que funciona. Enfim, o próximo slide... Ué. Isso aqui é para acordar todo mundo. Ué, foi 2 vezes. Enfim, isso aqui é para acordar todo mundo. Tipo, vocês vão numa palestra, o que vocês esperam? Vocês esperam aprender, tudo bem. Mas o que há de mais interessante? O quanto que eu vou ganhar se eu trabalhar na área. E eu não achei nenhuma fonte brasileira, porque é um assunto muito recente e não há muita infraestrutura no Brasil, e também é um cargo muito novo. O especialista em LLM, ele está crescendo só agora. Não é muito popular
popular entre as empresas. Na verdade, muitas empresas nem sabem que eles precisam de um especialista em LLM. Mas só mostrando daqui, já dá para ver que vocês acham que $10.000, isso é para quem mora lá, tá? Eu não sei como são as vagas remotas, mas para quem mora lá, você recebe esse salário no mês. E o especialista em LLM é um dos que mais ganham do mercado. Eles estão, tipo, no topo. E tem alguns estados dos Estados Unidos que você, por exemplo, ganha $142.000 por ano, que eu não sei se vocês acham isso pouco. Vocês acham que tá bom $140.000 por ano? E, pessoal? Pouquinho? Então, mas é só mostrando que é uma área muito interessante e que paga bem. É a junção. É uma área muito legal, que eu considero, e é uma área que paga bem. Isso é um incentivo para vocês se interessarem mais pela área. Eu não sei se eu estou cumprindo meu papel aqui, mas eu realmente gostaria que vocês, depois dessa palestra, vocês criem uma paixão pelo assunto, que essa não seja só uma palestra, eu estou vendo uma palestra porque sim. Cara, palestra, tipo, você pode ver várias, só que um assunto que você goste é algo muito a mais. Se você ver uma palestra e gostar, cara, eu já cumpri meu papel, sabe? Eu não tô aqui para... Eu não sei se vocês iam gostar de ficar vendo gráfico por 1 hora, mas eu realmente não sei. Mas eu vou realmente falar sobre as partes mais legais aqui e espero que vocês gostem, tá? E passando para o próximo slide. Aqui está eu peguei do... Qual que é o nome? Glassdoor. Glassdoor, aquele site de emprego que vocês conhecem. O outro eu também peguei um site de emprego, só que era americano. Então, só para falando uma fonte de pesquisa, só para não falar que eu tirei do nada. Mas isso aqui, por exemplo, é o salário de uma função muito mais menos recente, mas melhor no mercado, é muito menos recente, que é o MLOps Engineer, que eu acho que esse é um salário bem legal. Isso aqui, por exemplo, isso é uma média, mas eu pesquisei algumas referências, pode não estar certo, mas em Big Techs, por exemplo, você pode ganhar até R$30.000 por mês. Isso eu não tenho fontes, mas é algumas pesquisas que eu tive. Mas isso é só para mostrar o quão bem essa área paga. Claro que é uma especialização muito específica, mas muito específica. Por exemplo, o de LLM é muito específico. Você vai ter que, primeiro, estudar os fundamentos, depois se especializar, mas é um assunto muito interessante e eu recomendo para qualquer um que quer pesquisar. Bom, próximo. A teoria por trás dos LLMs, dos fundamentos aos gigantes. Então, meu objetivo aqui também é, em vez de simplesmente falar, a LLM alucina, eu vou explicar isso depois. A LLM blá blá blá. Não, eu não vou fazer isso. Eu vou explicar primeiro das partes mais básicas, como que funciona, e eu vou até as partes mais avançadas. A palestra, eu não sei se vai dar tempo, mas eu vou me esforçar. É que tem muita coisa, só que eu vou fazer meio que uma escadinha. Primeiro vocês vão aprender a somar, entre aspas, e eu vou até as partes mais avançadas, vou chegar, por exemplo, vocês vão aprender primeiro a somar, e uma hora vocês vão chegar e vão aprender a integrar, sabe? Isso vai ser com o tempo que eu vou mostrando aqui. Deixa eu ver como... Vamos começar. Machine Learning é uma área que muita gente fala, é uma área muito interessante, que muitas pessoas, assim, às vezes pensam que é algo de outro mundo, que é algo super difícil. E o que é Machine Learning em sua essência? É a tradução, partindo da tradução mais esdrúxula possível, é máquina aprendendo.
Só que, para deixar mais elegante, o pessoal chama de aprendizado de máquina. O que significa isso? É muito simples. Eu pego um dado, não importa o dado, cara. Você pode, sei lá, procurar os dados de venda de uma padaria. E você quer entender como que funcionam esses dados. Você quer, a partir de um dado, entender um outro. Você quer coletar alguma informação e tentar, às vezes, prever, por exemplo, o ciclo de vendas, por exemplo. E é basicamente isso que Machine Learning faz. E é basicamente isso. Eu até abordei já o primeiro tópico, que é o que é Machine Learning, que é realmente você pegar um dado e tentar tirar alguma conclusão disso. E aí tem muitos tipos de Machine Learning, cara. Tem muitos mesmo. Você pode fazer aprendizado supervisionado, não supervisionado, autossupervisionado por reforço. Cara, tem muito tipo mesmo. E já fazendo jabá aqui, se firmei em fazer um jabá, já teve, no caso, o curso de Machine Learning do Hype, e vai ter outro curso de Machine Learning. Esse outro, o primeiro eu não participei, mas o próximo eu vou participar. Então, se vocês verem palestra e gostarem, por exemplo, se vocês acharem palestrante bonito, charmoso, eu vou estar lá na próxima parte. Enfim. A paradigma tradicional de LLM, vou abordar esses 4 tópicos, ok? Que muitos dos parâmetros, assim, do LLM não, do Machine Learning, você, às vezes, não sabe. Por exemplo, se eu quero treinar um modelo, o que eu quero conseguir com aquilo, sabe? E é muito feito em tentativa e erro. Você vai tentando, você vai mexendo nos otimizadores. O que é um otimizador? É você ir mexendo no processo e você vai alterando para conseguir um resultado. E também a representação de dados. A máquina. Machine Learning, basicamente, eu falei sobre esse processo de você entender algum dado, só que a máquina, ela não entende alguma informação. Se eu falo, por exemplo, aprende isso, cara, a máquina não vai entender. O que diabos é aprender? Sabe? A máquina, ela não sabe nada. A máquina, ela fala números, ela fala equações, ela fala contas. E ela vai pegar esses valores e transformar em alguma informação. Cara, é muito cálculo. Por exemplo, você tem um gradiente descendente, que é para você limitar os erros, você quer diminuir os erros. E, cara, é uma matemática muito, muito pesada. E eu vou partir para a representação desses dados, como que a gente representa um dado para uma máquina? Vocês sabem que a máquina, ela funciona em binário. Ela funciona com zeros e uns, em sua parte mais básica. E o aprendizado, ele é quase isso. É perto, vai. Ele é feito por vetores. Eu não sei se vocês lembram das suas aulas de física, do ensino médio, fundamental. Eu não sei quando vocês aprenderam vetores. Mas a representação dos dados é mais ou menos parecida, cara. Só que em vez de... Eu posso se apresentar como setas. Eu tenho uma seta para uma direção, uma seta para outra direção. E esse é um tipo de representação de dados. E normalmente a gente usa, por exemplo, um array de números para representar esses vetores. E, cara, eu posso fazer muita coisa com isso. Por exemplo, os transformers... Nossa, eu tô me adiantando de novo, viu? Mas os transformers, eles são uma matriz de vetores empilhados e eu tenho que calcular a probabilidade de cada palavra com base em um monte de matriz. É complicado. Não, eu vou abordar isso depois. Só que adianta um pouquinho. Mas o Machine Learning ele é apoiado em vetores que são números e você faz muitos cálculos com esses números. Você usa para calcular
taxa de loss, que é a taxa de perda. Você, mano, muita coisa. E só falando, o que significa esses parâmetros? Que diabos eu quero pesquisar? O que eu quero prever, cara? E isso é basicamente feito pelos parâmetros. Eu quero que vocês imaginem, por exemplo, eu tenho um chuveiro. Sim, um chuveiro. E eu quero que saia água morna. O que eu faço? Eu ajusto no negócio do chuveiro, não sei como é o nome daquilo. E eu ajusto isso, e com isso eu consigo água quente. É basicamente isso os parâmetros. Eu vou ajustando a máquina a treinar baseando no que eu quero. Isso tem vários jeitos de mudar isso. Você pode mudar de várias formas esses parâmetros para você conseguir o resultado que você quer. Às vezes quer dizer, muitas vezes ele vai sair muito ruim. Às vezes é um resultado muito frustrante. Às vezes você tá tudo certinho, você colocou no morno, só que sai água gelada. Aí você fica, por que diabos saiu água gelada, cara? Não faz sentido. Por que saiu? E, obviamente, tem muitos erros que você pode cometer. Eu acho que todo mundo é da área da computação aqui. Alguém não é da área da computação aqui? Você? O que você faz? Marketing. Por que você está aqui hoje? Caramba, que legal. Você curte tecnologia? Não, entendo. Então, para você que é de marketing, a gente, como programadores, a gente sofre muito. A gente sofre muito com bugs e coisas do tipo. E machine learning é um pouquinho disso. Você tem um problema e você precisa ficar debugando. Por que isso está errado? Alguém me explique, por exemplo. É basicamente esse o processo que a gente passa. Por exemplo, é só um exemplo, gente, do chuveiro, pode ser muitos outros. Mas, por exemplo, eu coloco na água morna, só que, eu estou sem energia na minha casa, é verdade. Pode ser um problema desses, você ajustar esses parâmetros. Enfim. Mas se vocês quiserem aprender mais sobre machine learning, já sabem, tá? E eu vou passar para a próxima camada. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Tá. Para a próxima camada, que são as redes neurais e o deep learning. Faz complicado, mano. Parece complicado. E não, é complicado, é muito complicado, sendo bem sério. Só que o que eu vou passar hoje é algo mais básico. É como que a gente realmente vai entender. Eu não sei se o Nicolas está assistindo. Não sei, mas ele é o maior especialista em redes neurais. Ele é muito bom. E partindo para o que é redes neurais e deep learning? É algo parece muito, como posso dizer, estranho. Tipo, o que significa esses termos em sua prática? E é bem mais simples do que parece. Redes neurais, ele está em português, eu acho que vocês entendem. Só que deep learning, a tradução mais básica é aprendizado profundo. Como assim aprendizado profundo, cara? Como que eu aprendo algo profundamente? O deep learning, ele é um machine learning, só que bufado. É a definição mais fácil que eu posso falar. É um próximo nível do machine learning, porque o machine learning ele lida com os dados, alguns dados, e o deep learning ele lida com mais redes, mais conexões, que é o que eu vou citar aqui. E o deep learning ele é a base dos transformers. De novo, estou voltando nos transformers, mas os transformers é a base da LLM. Cara, se você quer estudar LLM, se você quer coloca um jeito mais simples. Se você quer saber o que o GPT faz no seu dia a dia, como que o GPT funciona, cara, você tem que estudar Transformers, cara. Não tem outro jeito. Transformers é a base. Até nos servidores, até
A cloud da Google, nos servidores mais pesados deles, cara, vai ter algum sistema de transformers. E eu vou falar como que os transformers da Google funcionam? Claro que não, porque é muito sofisticado. E não cabe hoje eu mostrar isso, mas cara, é muito legal. Enfim, eu estou divagando muito, mas as redes neurais artificiais. O que significa isso? O que é uma rede neural artificial? Cara, eu imagino que todo mundo aqui tem um cérebro. Algumas pessoas não têm. E, basicamente, o que eu quero te dizer com isso? A máquina também tem um cérebro. Uau! Cadê o cérebro da máquina? Cadê? Eu abro o cérebro, eu abro a máquina, mas o cérebro não tá lá. Cadê o cérebro da máquina? E, cara, a máquina, ela tem um cérebro. Não como a gente imagina, não é uma carne esponjosa, que nem a nossa. Mas alguns pesquisadores, muitos anos atrás, desenvolveram essas redes neurais artificiais. E eles se basearam no nosso cérebro. Se basearam no nosso cérebro. Eles viram as conexões, como o nosso cérebro funciona e pensaram, cara, isso é muito interessante. E se a gente levar isso para o computador? É basicamente assim que funciona. E tem toda uma teoria por trás, os perceptrons, feed-forward. Tem muita teoria por trás, só que isso não interessa. O que interessa é que ela aprende de jeito profundo e ela faz essas conexões. Deep Learning, na verdade, é uma rede neural, okay, com muitos detalhes, e você vai fazer um estudo aprofundado por várias camadas. Por exemplo, você primeiro entra com uma camada inicial de input, depois você vai para outra camada, e basicamente isso. E a máquina vai aprendendo desse jeito, formando novas informações e aprendendo. Só que tem mais coisa no slide. O que isso significa? Redes recorrentes, LSTM. O que é isso? É muito simples. Rede recorrente é basicamente você pegar uma informação e colocar em ordem, colocar ela em ordem. Por exemplo, os primeiros chatbots, esses de internet, não o GPT que se conhece hoje em dia, os primeiros chatbots, eles funcionaram assim, com redes recorrentes, respondendo perguntas e tal. Só que as redes recorrentes, elas têm um problema muito sério, que você fala, por exemplo, para ela, eu gosto de abacaxi. Só que 10 minutos depois, você conversando com o chatbot, ele já não sabe que você gosta de abacaxi. Ele esqueceu disso. Isso é um problema muito sério. E muitas dessas informações que esses modelos estudam, eles são sequenciais. Ou seja, eu preciso fazer uma informação primeiro, para depois fazer a outra, tipo uma tela de loading. Isso, cara, demora muito tempo. E, honestamente, a gente não quer gastar muito tempo. Eu acho que a gente não quer. E, enfim. E o que eu quero... E uma solução que eles fizeram é esse LSTM, que tem um nome todo chique, Long Short Term Memory. E o que isso deu para os modelos? Ele deu, basicamente, a capacidade de lembrar, a capacidade de memória. Os modelos, eles criaram uma memória muito melhor não, mas eles lembram de muito mais coisas, e isso diminuiu o problema de eu falar alguma coisa e o modelo esqueceu no próximo prompt. E, enfim, só falando em prompt, eu não sei se todo mundo sabe, você mandar a mensagem para o chatbot. Não sei se todo mundo sabe. Você fala, você manda uma mensagem para ele, isso é um prompt. E a gente vai falar mais sobre prompt depois e como é importante eles. Cara, você tem que saber como conversar com sua IA. Só avisando. Vamos passar para o próximo. E o surgimento dos transformers e dos LLMs. Cara,
eu falei desde o início sobre os Transformers, mas Transformer, você vai pensar, é aquele robozão lá dos filmes, né? Algo assim. Mas não, o Transformer, ele é algo que revolucionou o, posso falar até o mundo, porque foi um papel muito importante. Foi lá em 2017, com um paper feito pela Google DeepMind, que revolucionou. Attention is all you need. Algo assim. E ele revolucionou o mundo das LLMs, porque ele introduziu os Transformers, que eles são usados até hoje pelas maiores empresas do mundo. Praticamente 99% dos chatbots que você conhece hoje em dia usam Transformers. Mas o que é Transformers? Eu falei no início o que são Transformers. Eles são basicamente várias matrizes, dá para falar assim, mas é mais uma analogia que eu estou fazendo. Eles são várias matrizes, uma na frente da outra. Elas trouxeram algo muito incrível hoje em dia, que é você poder paralelizar. O que é paralelizar? Paralelizar é eu poder fazer várias coisas uma na frente da outra, sequencialmente, não sequencialmente, mas ao mesmo tempo. Eu posso fazer várias coisas ao mesmo tempo. Isso, cara, isso salva muito tempo hoje em dia. Porque você pode, muitas vezes, você pode, cara, isso acelera muito os processos. E esse paper, eu não sei quem que se interessa aqui, mas ele trouxe um novo termo que é o self-attention. Self-attention. Atenção a si mesmo. E o que isso significa? Que eu vou ter atenção em mim mesmo, basicamente. É a forma mais literal de falar isso. Que eu vou perceber ali todos os vetores. Por exemplo, eu tenho uma frase. Vamos pensar numa frase. Eu fui comprar. Isso é um pouquinho interessante. Como que o GPT sabe o que eu tenho que comprar? Isso faz algum sentido mesmo? E eu digo para vocês, com toda a pesquisa por trás, tiveram, cara, até chegarem nesse ponto daqui, cara, foram muitos anos de pesquisa, mas muitos anos. Começou lá em 1900 bolinha, com modelos muito simples, que você simplesmente perguntava e ele dá uma resposta muito, muito bestas, assim, até os modelos mais atuais que mostram essas coisas aqui. E eu vou falar mais sobre eles, mas voltando, como que o modelo previu o que você vai falar? E por que todo o contexto dessa palestra foi falar por que você não deve confiar nas LLMs, nos chatbots, nas IAs. E por que eu falo isso? Cara, é a coisa mais simples do mundo. A LLM, ela não sabe o que é verdade ou mentira. Ela simplesmente chuta. Sim, ela chuta a próxima palavra. Ela não sabe. Cara, IA não tem ética, não tem moral. Ela não sabe o que diabos é isso. Ela não sabe. Ela só faz um chute muito bom do que é. E como que eu prevejo? Cara, eu tenho várias matrizes e vendo a distância entre os vetores, entre os números, eu consigo saber qual que é a relação entre eles. Eu vou mostrar alguns modelinhos ali daqui a pouco, mas, por exemplo, eu vou comprar o universo. Cara, a IA, ela vai olhar isso e vai pensar, não, sem chance de ser isso, cara. Zero chance. Pô, comprar o universo, faz algum sentido? E sim, é literalmente isso que acontece, cara. Ela não fala, óbvio, ela não fala. Mas ela meio que raciocina desse jeito. Você vai ter um monte de palavrinha ali que ela vai escolher e falar, qual dessas é mais provável de ser a próxima palavra? Aí, do lado dessas palavras, é só uma representação, vai ter a porcentagem de cada uma. Por exemplo,
eu vou comprar um tênis. E isso vai ter 50% de chance de ser verdade. Claro que com o escopo tão aberto, a possibilidade vai ser bem menor. Isso traz a importância do prompt de novo, que eu tenho que aprender a falar com a IA, senão ela vai falar muita besteira. E muito disso eu posso fazer com, por exemplo, que isso é mais para o pessoal de prompt engineer que trabalha com isso. Eu vou conseguir prever, deixa eu melhorar. Eu vou conseguir saber como eu falo com a IA. Por exemplo, eu dou um contexto para ela e com esse contexto eu vou ter mais certeza que o que vai sair é verdade. É esse o mecanismo de self-attention. Eu olho as outras palavras e penso, qual a chance disso ser verdade, cara? E os modelos mais atuais, eles introduzem um termo um pouquinho mais chique, que é o Much-Head Attention. Cara, que termo é esse, velho? O que isso significa? É muito simples. Ele, em vez de olhar só para uma coisa, ele olha para várias. Então, ele consegue entender muito melhor os outros vetores, as outras palavras, o que uma coisa tem a ver com a outra. E esse contexto todo tem um nome, que é o In-Context Learning, sabe? Que eu aprendo com o contexto que o usuário, ou o contexto da conversa dá. Isso cai sobre todo o prompt, a importância deles. Só que é basicamente isso. Os transformers, eles prevê a distância, ele prevê não, ele calcula a distância entre os vetores e pensa, qual a chance disso ser verdade? Isso tem vários vieses, e, enfim, eu me alonguei demais. E são vários modelos aqui que eu estou exemplificando. O modelo, cara, esses modelos são muito famosos. Só que vocês não sabem. Vocês, não sei se vocês sabem. Vocês sabem esses modelos aqui? Vocês conhecem esses modelos? Alguém não conhece? Tá. Cara, o BERT foi feito pelo Google. Eu falei que vocês conheciam. E, tipo, ele foi a base de tudo. Cara, todos esses modelos, eles estão abertos, você pode ver eles. E o que significa esses modelos encoder only, decoder only, encoder decoder? Cara, o que isso significa? Sabe? É simples. Por exemplo, o encoder, ele pega um texto e classifica. Eu coloquei um exemplo de cada um deles no próximo slide, então não se preocupem. Eu pego um texto e classifico eles, por exemplo, sei lá, eu sou uma pessoa atlética, não sei. E o modelo, o encoder only, ele vai pegar essa frase e classificar ela. Ah, isso é um sujeito. Ah, isso é um verbo. Ah, isso é um adjetivo. É só um exemplo. Tem muitas funções esses modelos, tem vários tipos. Eu até recomendo para quem tiver curiosidade, você entrar lá no Hugging Face, baixar um modelinho e jogar no Colab. Cara, vai dar 5 linhas. E é um modelo muito bom, assim, muito treinado. Eu vou mostrar alguns exemplos aqui repetindo. Mas basicamente tem várias coisas, cara. Tem até reconhecer imagem, tudo mais. É muito bom. E o Decoder Only, que ele é o contrário, ele em vez de só entender alguma frase, ele tenta trazer algo disso. Ele, por exemplo, eu quero completar uma frase. Ah, eu completo com outra frase. É o que o GPT faz hoje em dia. A família GPT, cara. Que é o GPT, ele é uma sigla, na verdade. O chat GPT, na verdade, todos os modelos eles têm um nome. E ele tem um significado. O GPT é um modalidade de processamento que você consegue falar. É esse significado de chat GPT. E eu junto esses dois modelos que eu posso fazer as duas coisas. Eu posso tanto classificar quando eu posso gerar coisa, eu posso gerar qualquer coisa. É o que vocês veem hoje em dia com esses diffusion models, sabe? Que é algo também complexo, que tem muita matemática, mas é uma base aqui.
E o pré-treinamento, que, cara, para treinar uma LLM, eu acho que o Diogo falou sobre isso, que, cara, custa muito. Custa muita coisa, custa muito dado, custa muito dinheiro, custa muito tempo. E o maior problema é conseguir esses dados, porque é muito difícil conseguir dado. Enfim, passando os tokens dos embeddings, que os embeddings são as matrizes que eu falei, que tem um monte de vetor lá, ele determina a distância de cada um deles. Isso é um embedding. E os tokens, cara, token é uma palavra. Pode ser uma palavra, pode ser uma pontuação. Cara, até falando hoje em dia, tem alguns modelos que só fazem token, que é a tokenização. Enfim. Aqui eu falo sobre alguns modelos open source, que tem até uma fofoca que é engraçado, que o Llama, que é... Llama é da... Não me lembro, acho que é de alguma empresa. Que ele vazou, acho que é do Meta, que ele vazou o modelo inteiro. Eu não sei como que vazou, mas o modelo do Llama, ele vazou e qualquer um podia usar o Llama em casa. Algo que era só usado por pesquisadores, super secreto, podia ser usado por qualquer um hoje em dia. Isso é uma fofoca que você que tem, que hoje em dia você pode... Cara, qualquer um pode treinar uma IA, saca? Você só precisa de uma GPU e você pode treinar uma IA, não que nem pessoal de grandes empresas, mas você pode treinar uma IA. E esses modelos, lá no início, foi vazado, e, enfim. E a facilidade de uso que do Hugging Face, cara, se você quer usar qualquer LLM, o Hugging Face eu recomendo muito. É o principal deles. Eles são open source, então... Passamos pro próximo. Aplicações comuns, eu falei sobre isso, que ele pode ser usado em muitas coisas, pode ser usado em muita coisa. Geração de texto, classificação de texto, formalização de tradução. Eu posso fazer muitas coisas. É aquele negócio do decoder e encoder. Ele pode fazer o decode, ou pode ser encode. Ele pode fazer as duas coisas. E Prompt Engineer, que é a eu coloquei um título muito charmoso aqui, a arte de conversar com LLMs, a arte de falar com o chatbot, o que é verdade hoje em dia. Cara, é um assunto muito complexo, que você tem que entender muito bem. E o que é prompt? Eu falei lá nisso, é você falar com a IA, falar com a LLM. O que você manda para elas importa muito. Você tem uma importância muito grande, porque dependendo do seu objetivo, você tem que falar do jeito certo com ela. Eu vou mostrar alguns exemplos, mas se eu falar assim, me explica tal coisa, acabou. Tipo, isso é muito simples. E, tipo, você não vai conseguir os seus resultados. Por isso que tem algumas técnicas de prompt engineer, que tem muita gente que trabalha com isso hoje em dia. E, por exemplo, tem várias técnicas, o few shot learning, que você manda várias instruções para ela. Tem também o zero shot learning, one shot. E são vários tipos que você dá umas instruções, basicamente, para elas. Ok? Tá. O Fine Tuning é aquilo que eu falei. O Fine Tuning, ele é basicamente aquela analogia do chuveiro. Você muda os pesos dos valores. Por exemplo, eu quero atribuir mais um weight, um peso, para alguma coisa. Eu altero isso e eu mudo os resultados que eu consigo. E, cara, isso é muito trabalhoso e antigamente só podia ser feito por empresas. Então, só a empresa conseguia fazer isso, cara. Só a empresa. Porque, além de você precisar de muita GPU, tem muitas GPUs, cara, tem até uma unidade de GPU específica, que é o TPU, que ele é feito para treinar a IA. Cara, ele é muito potente e você precisa dessa potência para fazer o fine tuning. Só que não mais. Por que eu coloquei simplificado aqui? Porque é mais simples hoje em dia. Você basicamente adapta modelos à sua necessidade. Eu dou tarefa para qualquer um aqui agora. Eu quero um chatbot da Yash. Cara, como diabos eu faço isso? Cara, você faz com fine tuning. Você treina a IA para responder da sua forma.
Isso você usa uma GPU e você faz esse treinamento. Você treina com o seu objetivo. Por exemplo, eu quero um bot de WhatsApp para responder da minha loja de tênis. Cara, eu posso treinar com isso. E ficou muito mais simples porque você tem técnicas mais facilitadoras. Cara, são vários parâmetros. Algumas empresas, por exemplo, têm tipo bilhões, trilhões de parâmetros. Cara, trilhões de parâmetros, que é isso? Cara, ninguém vai calcular isso em casa hoje em dia. Então, tem algumas técnicas mais simples, como o PEST, o Fine Tuning, eu até coloquei um coraçãozinho, mas enfim. E tem o LoRa, que são técnicas bem mais simples, em vez de você treinar 80 bilhões de parâmetros, eu treino só 80 milhões. É uma descida bastante acentuada, não sei o que vocês acham. E isso possibilitou a gente treinar IA em casa, LLM em casa, coisa que só empresa muito grande podia hoje, antigamente. E eu vou mostrar alguns exemplos. Não sei se vai dar tempo. E não dá para ler. Mas, enfim. Eu posso falar também, é bem simples. Que aqui eu importei o Transformers, que vocês podem fazer isso tudo no Colab, mano. É muito simples. Se você pedir pra IA, ela faz, cara. Sério. Aqui eu dei alguns exemplos eu importei uma pipeline do GPT, que é um modelinho que ele gera um novo texto. Eu dei uma... Cara, em português é meio difícil de achar. Você tem alguns BERTs em português, só que eles não são tão famosos, porque, enfim, sugiro alguém criar um modelo em português aí. Eu coloquei um texto em inglês, Information System Students from Universidade de São Paulo. Aí ele completou aqui, are going in for the best job, que eu espero. E completou isso, aí completou isso. O modelinho que eu importei completou isso. Eu não precisei acessar nenhum serviço online, eu simplesmente importei o modelo eu mesmo e criei isso aqui. E tem alguns parâmetros que eu passei aqui, mas isso importa. Que são algumas inferências que a gente chama, enfim. Isso aqui vai ser impossível de ler. Mas eu dei uma frase aqui para eles, que falando, eu amo IA, é a melhor coisa do mundo. Aí ele mostra uma labela. Labela? Não, isso é o termo em inglês. Mas tipo uma tarja falando, isso é positivo. E 99% de score. O que é o score? É a pontuação. É tipo videogame, 99%. Isso é 99% positivo. E a segunda frase, eu dei uma frase negativa agora. Essa palestra tá chata e eu odeio o palestrante. Eu coloquei isso aqui em inglês. Aí ele deu labela negativa, 99% também, porque são frases muito negativas. Eu mostrei os dois extremos. Próximo. Aqui também, nossa, nem eu enxergo. Mas aqui eu dei um texto para ela e eu fiz uma pergunta e ela respondeu, cara. 90% de precisão, quem que marcou o gol da final da Copa de 2002. Eu dei um texto e o modelo acertou. Isso lembrando que eu simplesmente importei e eu usei. Acabou. Lá no Colab. É muito simples, cara. Muito simples. Esse aqui é de imagem. Nossa, tá muito pequeno, mas eu importei as coisas aqui e eu dei foto de um cachorrinho para IA, de um cachorro, e ela deu uma lista, não dá para ver, obviamente, mas ela deu uma lista de possíveis cachorros que podem ser. E ela acertou. Ela deu 50% de possibilidade para ser um cachorrinho lá, e realmente era a raça. Era uma raça meio exótica lá, eu não lembro qual que era, mas ela acertou. Eu importei o modelo e previ. É um pouquinho de visão computacional, é uma área muito legal para quem gosta. Você usar Deep Learning para aprender. Vamos lá. E aqui eu dei alguns exemplos de prompt. Obrigado aí, produção. O prompt, eu dei um prompt muito... Não importa, não precisa ler. Eu dei um prompt, resuma o texto abaixo.
E o DeepSeek simplesmente resumiu. Acabou. Resumiu e acabou. É isso. E isso pode ser muito útil, mas não pode atender suas necessidades. Eu vou dar um exemplo mais claro. Não precisa ler, cara, é muito texto. Mas eu usei um pouco de prompt engineer. Por exemplo, você pode adaptar o modelo para... Isso aqui é o DeepSeek, tá? Qualquer um pode usar. E eu fiz alguns fundamentos. Eu preciso falar para o modelo quem que ele tem que fingir ser, eu preciso dar a instrução, eu preciso dar o contexto e eu preciso dar um formato. E só assim ele vai fazer o que eu quero. E eu falei aqui que ele, por exemplo, eu coloquei aqui no exemplo que eu sou um CEO e eu quero saber quais são as vantagens do blockchain para minha empresa. E ele deu certinho no formato de um CEO. Imagina isso para um CEO, isso é muito mais interessante do que ouvir um monte de termo técnico, por exemplo. Isso é um facilitador e mostra o poder do prompt engineer. E o lado sombrio, que é o treinamento em larga escala e porque eles erram, eu estou voltando, mas é o treinamento em larga escala que... estou sem tempo. O treinamento em larga escala é que ele usa muitos dados e normalmente eles podem não estar corretos. E também tem as leis de escala que mostram que mesmo que você treine com muitos parâmetros, isso pode nem levar a resultados muito bons. É o experimento, tem um nome engraçado, que é o chinchila, aquele ratinho lá. Enfim, ele lançou alguns anos atrás e ok. O custo de complexidade do treinamento de LLMs industriais, que, repetindo, o Diogo ele falou sobre isso ontem, sobre o treinamento de IA, que ele custa muito. E tem o alto custo financeiro, que ele, cara, são centenas de milhões de dólares. Acho que a DeepMind do Google teve que usar 200 milhões de dólares. Enfim, a complexidade de arquitetura e engenharia, que são, como eu disse, são TPUs, são modelos específicos de GPUs para treinar, e é tipo muita coisa que eles têm que usar. E aquisição e curadoria de dados em larga escala, que para qualquer cientista de dados, o maior problema é você conseguir os dados interessantes. E isso é um grande problema, você conseguir os dados. E falam que até 70% do tempo você vai ficar procurando dado e formatando eles, fazendo curadoria deles. Próximo. Os paradigmas que eu tenho que aliar com preferências humanas. Como eu disse, as limitações do treinamento. A IA, ela não sabe distinguir o correto do errado. Então, você precisa revisar para não falar nada, nenhum absurdo. Sei lá, falar algo criminoso, assim. Se eu falar, como é que eu roubo um carro GPT? Tipo, se você não der uma supervisão, ele simplesmente vai responder. E parece serve o fine-tuning supervisionado e o Reinforcement Learning from Human Feedback, que eu dou tipo recompensas para a IA para as respostas certas que ela dá. Só que isso é muito antigo, hoje em dia se usa bem menos. Tem alguns como o DPO, que eu simplesmente mostro um jeito de falar e a IA tenta seguir aquilo. Enfim, tem muitos modelos. E partindo para a parte mais legal, que acho que é porque muita gente viu aqui, porque elas erram. Como eu disse, elas são máquinas muito boas de chutar. Então, elas simplesmente têm uma natureza preditiva, elas cometem muitas alucinações, elas preveem coisas erradas, e normalmente até os dados que você pode dar para ela podem não ser confiáveis. Por isso que hoje em dia tem muito RAG, que chamam que o RAG, por exemplo, pode ser pesquisar em tempo real. Você faz a IA ela faz uma pesquisa na internet e usa as fontes. Isso diminui bastante os erros das IAs. E falta de raciocínio lógico, que as IAs não pensam, elas simplesmente preveem. E, enfim. Não tem... Ué, travou. Sim. Limitação de contexto, que ela pode não lembrar do que você disse, e simplesmente pensar que sabe. Por exemplo, você dá uma instrução para ela, mas ela ignora e fala qualquer besteira lá. Pode acontecer. Até nos modelos mais atuais, eu acho que todo mundo passa por isso, que aí dá uma enlouquecida lá. E tem muita pesquisa para mitigar isso. Às vezes nos dados, que ela pode falar coisas erradas lá,
muito erradas, por sinal. Tem até o Grok aí que fala muita besteira, o pessoal fala. Desafio de avaliação, que é muito difícil você avaliar o que é certo e errado, por exemplo, qual que é a resposta mais ideal, por isso que precisa de muito feedback humano, você dá um gostei lá na resposta. E as conclusões, que basicamente a LLM é uma máquina muito boa de chutar, que ela simplesmente prevê a próxima palavra, ela não tem distinguição. O equilíbrio que você não pode... Gente, eu sei que o chatbot ele parece muito humano, mas acredita em mim, ele não é humano. Ele não sabe o que é certo e errado. Então, não confia nele. Até algumas plataformas dão algumas ferramentas para você pesquisar as fontes. Por exemplo, no Gemini, você simplesmente aperta um botão e ela verifica as fontes, vê se o chatbot não está falando besteira. E eu estou falando isso dos modelos mais avançados, imagina os mais básicos. E as implicações que isso pode trazer muitos problemas éticos. Por exemplo, eu aprendi uma coisa muito... Tem um cara que ele tem alguns problemas que ele considera o chatbot literalmente seu amigo, ele deu um nome, e, cara, isso é muito errado, você ter um afeto emocional com o chatbot, porque ele é só uma coisa, ele não é uma pessoa que está ali. E algumas pesquisas do ChatGPT falam que só 1% dos usuários têm algum apego emocional ao chatbot, o que é muito bom, porque não dá para ser amigo de uma IA. Ok? As referências aqui, uns 10 livros, que eu recomendo o segundo ali, ele é muito bom. O AI Engineer. E ok, acabou meu tempo. Aqui minhas redes sociais, aqui, se alguém quiser bater um papo, eu gosto de falar de IA. E obrigado por assistir. Bem, muito obrigado, Guilherme, pela maravilhosa palestra. Eu acho que todos aqui vamos ser um pouco mais conhecidos sobre IA, LLMs, os eventuais explicações que ela tem no nosso futuro contexto como profissionais. E agora, para abrir para perguntas, a gente vai deixar para o lado de fora, porque já deu 5 horas e a gente gostaria que vocês comessem um pouquinho. Então, muito obrigado, Guilherme. Uma salva de palmas para ele, pessoal.